Graça e paz, igreja. Estamos aqui em mais uma terça profética. Estamos aqui para liberar algo que vem direto do trono de Deus para a sua vida, para a sua casa. E eu quero começar esta hora profetizando cura, profetizando as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você se encontra doente, eu quero que você coloque a mão aonde tem sido a sua dor, a sua doença, e nós vamos orar pedindo Jeová Rafá que traga cura para a sua vida. Oh, xeramanaba, chora, cantala, xerabalabás. Estamos aqui profetizando cura, cura, cura-nos Deus nessa noite. Cura o meu irmão, oh, cura a sua ansiedade, a sua dor, a sua tristeza, oh, essa enfermidade, sai agora no nome do Todo-Poderoso. Oh, em o nome de Jesus, nós queremos começar essa terça-feira profética, profetizando que a adoração está presente na sua casa, na sua vida. Então nós vamos adorar, oh, Yeshua HaMashiach, o autor da vida, o autor da minha vida, da sua vida. Estamos aqui porque te amamos, e não são as circunstâncias que dizem quem nós vamos adorar, porque a nossa adoração é para Ele, oh, o Todo-Poderoso, oh, aquele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todo olho verá o Santo, o Santo, o Santo. Oh, começa a marchar na sua casa, dizendo: o Santo dos Santos está aqui. Santo, 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 Santo. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, o Santo de Israel está na minha casa, está na minha vida. Oh, pode entrar, arruma a casa, transforma o que precisa ser transformado. Oh, vem com uma unção sobre a minha casa. Oh, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não
pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os teus olhos em chamas.
vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os teus olhos em chamas. Eu perguntei sobre teus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro
Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Graça e paz, tudo bom? Espero que a sua casa esteja cheia de paz, cheia de felicidade. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com você que vai nos ajudar a passar e a vencer por esse momento difícil. Hoje eu não quero falar mais sobre vírus, eu quero falar sobre você trocando uma aflição por compaixão. Eu fico imaginando tantas coisas que Jesus passou, por tantas dificuldades, e se eu pudesse comparar o período que nós estamos vivendo emocionalmente, eu acho que em alguns momentos Jesus passou por tamanha dificuldade, porque ele tinha um coração muito amoroso, mas era homem, e como homem ele tinha fome, ele chorava, ele sentia dor. E eu sei que às vezes a gente quer mostrar para todo mundo que nós somos super-heróis. A gente não quer compartilhar as nossas dificuldades, a gente até quer esconder. Talvez não por orgulho. Eu sei que existem muitas pessoas que são orgulhosas, mas outras só escondem as suas dificuldades porque querem se passar por forte. Isso é muito perigoso,
Porque quando a gente entende que uma pessoa é muito forte e nunca precisa de ajuda, sabe o que acontece? Essa pessoa acaba, no momento que ela for precisar, ficando sozinha. E tem um momento na vida de Jesus que é um momento crucial na história dele, que mostra o coração de Jesus, que mostra o caráter de Jesus, mesmo quando a dificuldade aparece. É um momento que ele escuta a notícia, e eu vou ler já com você, que João Batista havia sido decapitado. Um profeta do Senhor tem uma morte tão terrível, tudo porque ele está confrontando o pecado, ele está confrontando um sistema que é um sistema chamado entretenimento. Depois eu posso até compartilhar com você. Herodes, ele está tão feliz, era o aniversário dele, e de repente, ele naquele momento de felicidade, ele tem vontade de ver uma dança, e a filha de Herodias acaba seduzindo ele de tal forma que ele fica louco por ela, e ela faz um pedido. Você imagina uma menina que ganha favor de Herodes, assim, um favor tremendo. Ele disse: se você quiser, pode me pedir até metade de tudo que eu tenho. E ela simplesmente pede a morte de um profeta. Você tem noção que coisa terrível que ela fez? Ela pediu a cabeça, a morte de um homem de Deus, e Herodes vai e faz isso. E olha o que a Bíblia diz em Marcos 6, a partir do 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista, e ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, que por sua vez entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam isso, vieram e levaram o corpo e o depositaram no túmulo. Se eu começasse essa história, você ia falar: pastor, nessa época o senhor fala sobre morte e decapitação, meu Deus, agora apavorei. Mas eu quero que você entenda que, apesar dos caprichos dessa menina de pedir a cabeça de um profeta num prato, logo após mostra o caráter de Jesus e a compaixão que ele tem no momento de luto. Olha só o que acontece. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram quanto haviam feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde, repousai um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosa a multidão dos que iam e viam. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muito, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Em Mateus diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e sabendo a multidão, vieram das cidades e o seguiam por terra. E em Lucas diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou a parte da cidade chamada Betsaida. E em João, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, isso, e seguia a numerosa multidão. Apóstolo, por que você leu 4 textos para falar num assunto? É porque quando eles fazem, os discípulos fazem isso com o corpo de João Batista, e eles falam com os apóstolos vão e conversam com Jesus, e mostra que Jesus, sentindo isso, ele sente isso, ele decide ir para um lugar à parte.
Em outro texto diz também que ele estava sem comer, ele estava cansado, provavelmente esgotado fisicamente, e ele queria um pouco de descanso. E olha só, quando ele decide fazer isso, ele pega um barco e pensa comigo nessa cena. Ele entra dentro do barco e a multidão o reconhece. E a Bíblia fala que a multidão, quando reconheceu ele, pensou: eu vou atrás dele, eu vou seguir ele. E a Bíblia diz, em um texto, que eles estavam a pé, no outro diz que eles caminharam e chegaram antes. Não, calma aí. Eles conseguiram chegar primeiro do que Jesus num barco, para você ter ideia da necessidade, da angústia que esse povo estava. Olha, voltando lá, ao desembarcarem, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Em outra versão diz que ele se moveu de íntima compaixão. Vamos voltar para o início de tudo. Você imagina uma pessoa que acabou de perder alguém que amava, porque João Batista era primo de Jesus. Você imagina alguém que está cansado, que está faminto, que de repente decide curtir o seu luto, ou ir para um lugar solitário, ou renovar as suas baterias. É aquele momento que você está passando por tanta luta, que você diz assim: eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu estou cansado. Sabe aquele momento que você acorda de manhã e você não aguenta mais acordar e fazer a mesma coisa? Meu Deus, você imagina aquele momento que você fala: de novo eu tenho que fazer isso, eu estou inventando coisas dentro de casa. A pastora esse dia pegou as meninas, inventou uma gincana com o único intuito que elas pudessem ler a palavra. Você imagina, juntou todas as mulheres da igreja, dividiu em grupos, para que elas pudessem estudar a palavra. A gente está inventando coisas. E imagina esse momento que ele está cansado, ele está angustiado, mas quando ele vê a necessidade do outro, ele simplesmente se compadece. Ele percebe que as pessoas estão como ovelha que não tem pastor. Você tem noção do que é isso? Ele se envolve de tal maneira que ele é tocado, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Ele troca o luto e a compaixão, ele troca o luto pela compaixão. E ele, ao invés de descansar nesse momento e de ficar sozinho, ele passa a ensinar as pessoas a superar um momento, porque Jesus entendeu que existia pessoas que precisavam mais dele naquele momento. Você sabia que hoje você pode ter uma palavra que vai ajudar muitas pessoas? De verdade. Você sabia que hoje, mesmo com toda a dificuldade, mesmo você que acabou de passar por um luto, ou acabou de passar por uma crise, mesmo você que está desempregado, você ainda pode fazer algo por alguém. Até porque ninguém tem tanto que não possa receber mais alguma coisa, e ninguém tem tão pouco que não possa doar. Jesus, ele se compadece, o seu coração é tocado, e ele passa a ensinar. Que ensinamento tremendo é esse? Sabe, a gente precisa aprender a fazer isso. Eu me lembro de tantas vezes que eu estava passando por tantas dificuldades, e alguém me ligava, e naquele momento eu parava um pouquinho assim no meu pensamento e falava: Deus, como eu posso dar uma palavra para essa pessoa se eu estou vivendo a mesma coisa? E nessa hora o Espírito Santo sempre me tocava e colocava algo tão forte no meu coração, que é na hora que a gente está fraco é que Deus mostra a sua grandeza. Eu me lembro uma vez, eu fui orar por algumas pessoas e as pessoas foram curadas, e eu mesmo estava doente. E eu ficava pensando: Deus, como é que eu vou orar por alguém se eu estou doente? Deus falava comigo bem forte: André, o poder da cura não é seu, é meu. Você precisa se liberar e fluir. E sabe o que é interessante? Toda vez que a gente ajuda alguém a resolver um problema, a gente acaba
sendo abençoados. Sabe por quê? Porque a solução passa por nós. E quando essa solução passa pela gente, sabe o que acontece? A gente acaba aprendendo como vencer esse obstáculo no futuro. Quando a gente se lança para as coisas de Deus, tudo muda. Eu me lembro algumas viagens que eu fiz, e que a gente chegava em lugares, como a gente foi para Itabira, era um lugar muito terrível, espiritual. Já tinha acontecido tantas coisas lá. Só para você ter uma ideia, na cidade que eu fui, a cada 3 dias alguém se suicidava. Eu cheguei num ambiente pesado, era um ambiente terrível, e lá tinha um minério de ferro que era muito forte, então a gente respirava isso. Então eu tinha alergia, então à noite para mim respirar era muito difícil. Eu ia pregar na igreja, eu fui pregar alguns dias com a escola Filhos Bendito, e eu ia pregar na igreja quase puxando o ar, porque estava difícil para mim. Mas é impressionante, quando eu vi as pessoas aceitando Jesus e sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, tem uma cena que eu nunca esqueci. Um dia, numa ministração, uma mãe pegou os 2 filhos, levou assim na plataforma, e ela disse assim: a partir de hoje eu quero entregar a minha vida e a vida dos meus filhos para Jesus. É como se todas as lutas que eu estivesse passando desaparecessem. Isso me enchia de fé. É por isso que a gente precisa voltar a nossa mente para as coisas que estão no alto, trazer à memória aquilo que dá esperança. Porque se a gente no meio desse caos não olhar para Cristo, não olhar para as vitórias que Deus já nos deu, sabe o que acontece? A gente adoece. E isso que é tremendo. Jesus era uma fonte de cura. Aonde ele estava, alguma coisa acontecia. Ele troca o seu cansaço. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado do meu trabalho, eu estou cansado dos meus filhos. Você é humano, você fica cansado. A diferença é que você precisa aprender a ser indesistível, superar as coisas na hora da dificuldade. Deixa eu te contar um outro testemunho, por favor. Eu agora não estou correndo, porque eu não estou nem podendo sair de casa. Mas na época que eu estava correndo, para mim sempre eu corria entre 7 e 8 quilômetros. Eu estava fazendo a lagoa ali em 45 minutos. Não é muita coisa, mas é relativamente muito bem. E a minha maior dificuldade sempre era os 3 primeiros quilômetros. Sabe por quê? Porque eu estava aquecendo. E eu começava a correr, doía a panturrilha, doía o pé. Quando passava dos 3 quilômetros, parece que meu corpo ele ficava tão aceso, ativo, que é uma das sensações que eu mais gosto e mais prazerosas para mim, é quando eu estou correndo. Eu me sinto vivo. E o que eu quero dizer para você é que o início das coisas às vezes é muito difícil. Às vezes, para a gente conquistar um prêmio lá na frente, a gente precisa passar por algumas lutas e a gente precisa trocar algumas dores. Eu me lembro que quando a turma foi para o Haiti em missão, eu me lembro muito bem disso, e eu não pude ir, e como eu e a pastora a gente não podia ir, a gente decidiu abençoar alguém, para alguém poder ir. Cheguei lá para o pastor Ricardo Roportella, do Clamor pelas Nações, e nós abençoamos uma pessoa para ir para o Haiti. E eles falaram que quando eles chegaram lá, tinha acabado de acontecer o terremoto, mas as pessoas não estavam chorando muito os seus mortos, porque eles estavam agradecendo porque estavam vivos, porque muita gente morreu. Passando 3 meses, quando eles voltaram pela segunda vez, as pessoas começaram a sentir o óbito. Aquilo ali machucou. Eu sei que às vezes no momento que a gente está vivendo, a gente fica com a mente cauterizada e a gente acaba se tornando insensível para uma necessidade que aconteceu do nosso lado, e é isso que a gente não pode deixar nesse momento. Eu sei que isso protegeu os meus irmãos lá, até porque eles deveriam ser gratos mesmo por estar vivendo, mas se eu viver uma vida onde eu não percebo a necessidade do outro, é como se eu não estivesse vivendo. Eu sei que existem momentos que a gente precisa se isolar, eu sei que existem momentos que a gente
ninguém entende mais do que essa geração nesse momento. Estamos em quarentena, a gente está impossibilitado de ir para tudo quanto é lugar, mas isso não significa que a gente tem que isolar o nosso coração de tal modo que a gente não sinta mais a necessidade do outro. Esses dias eu recebi telefonemas de pessoas que eu nunca poderia imaginar perguntando se eu estava bem. E eu te faço uma pergunta: para quem você ligou para perguntar se está bem? Porque aqui está Jesus. Ele se move, ele percebe que as pessoas precisam ser apacentadas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser ensinadas. Nesse momento a sua família está esperando que você tenha uma palavra. E talvez você diga: mas eu não tenho. Mas Jesus tem essa palavra. Ele tem essa palavra para encher a sua boca nesse momento de esperança. Aí Jesus começa a ensinar. E declinando-se à tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe pediram. E lhe disseram: é deserto o lugar, e já é avançada a hora. Despede, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem alimentos para si. Os discípulos tiveram uma ideia coerente. Jesus, olha só, você está pregando, você demorou demais, já está ficando escuro, libere esse povo, porque não tem comida para todo mundo não, Jesus. Não tem comida para todo mundo. Então, manda eles embora para casa, porque pelo caminho eles vão encontrar algum lugar aberto para comprar comida. Você imagina isso? Jesus para. Interessante que ele procura um lugar para comer, ele procura um lugar para descansar. Agora ele está ensinando uma multidão, e ensinando essa multidão, ele começa a perceber que a necessidade dessa multidão era ainda maior, porque eles ficaram ouvindo Jesus, eles não se preocuparam com o tempo. Sabe, quando a gente está com Jesus, às vezes a gente perde até a noção do tempo, e esse povo perdeu a noção do tempo. Eles estavam conversando com Jesus, eles estavam recebendo o ensinamento de Jesus, e aqui está um segredo. Quando trocamos as nossas necessidades cotidianas para ouvir a palavra de Deus, um milagre acontece na nossa família. Eu quero que você entenda que primeiro essa multidão correu, ela foi à frente do milagre. Mesmo quando Jesus estava indo numa outra direção, ela se prontificou a ir atrás. Depois ela se prontificou a chegar em primeiro lugar, depois a se sentar e depois a receber esse ensinamento. Será que nesse tempo você está correndo atrás? Será que você está recebendo os ensinamentos ou você está fugindo? Porque tem uma geração que na hora do culto escuta qualquer outra coisa. Deixa eu te dar um segredo. A hora de você ouvir a palavra de Deus, se senta para ouvir. Simples. Seja aqui na Hope, seja na sua igreja. Não adianta você sentar com uma porção de coisa para fazer, porque você não vai prestar atenção. Essa multidão estava focada, ela tinha comprometimento com aquela palavra e com aquela verdade, e aquela verdade começou a entrar no seu coração. Eles tinham necessidade, eles podiam até não estar percebendo algumas coisas, porque eles estavam sendo tão alimentados da palavra de Deus. E eu me lembro do ensinamento de Jesus pregando no deserto. É impressionante como ele prega de uma forma tão tremenda. Eu quero que você entenda, por favor. Ele diz para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. E agora, toda aquela multidão ia ser prova daquilo que Jesus viveu. Quando eles esquecem as suas preocupações naturais e estão naquele momento, escute uma coisa, é um momento específico, quando eles se abrem para ouvir Deus de uma forma tão poderosa, Deus opera milagre. E respondeu-lhes:
Jesus simplesmente responde para eles, para os apóstolos: dá-lhe vós mesmo de comer. Você tem noção do que Jesus está falando? Os discípulos: Jesus, manda esse povo embora, que esse povo está com fome, que eles vão comprar alguma coisa pelo caminho. Jesus olha para ele e fala: não, vocês vão alimentar essa multidão. Eu não sei você, mas se de repente eu estou aqui na igreja, tem 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, e está todo mundo com fome, vou te ser sincero, eu passei, não por isso, com certeza, mas por algo parecido. Um dia a gente fez um seminário na igreja, e só acho que 200 pessoas pediram almoço, e eu acho que tinham muito mais pessoas, eu não sei a quantidade exata, não sei nem se eu acabei exagerando aqui, mas praticamente vamos imaginar que 100 pessoas não comeram, e não tinha como a gente comprar comida, porque nesse dia a gente pediu de fora, e a gente não estava nesse espaço agora, num espaço menor, e quando a comida chegou eles não tinham como comer, e a gente teve que repartir a comida com os irmãos. Foi algo maravilhoso, foi algo muito bonito, mas eu quero que você entenda que Jesus chega para eles e fala: mas vocês vão alimentar essa multidão. Jesus estava enxergando algo que os discípulos não compreendiam, mas Jesus ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele traz uma resposta, mas ele ativa, ele provoca algo. Às vezes eu faço isso com as minhas ovelhas, eu tenho certeza que você faz também. Você provoca para que elas descubram a fé. Você faz uma pergunta sabendo que a resposta deles seriam: como eu vou fazer isso? Eu me lembro quantas vezes eu cheguei para alguns e falei: olha, você vai pregar terça que vem, e ele falava assim para mim: pastor, como? Pelo amor de Deus, como eu faço isso? E eu estava dizendo para ele: olha, você nunca vai fazer, mas o Espírito Santo que se move com gemidos inexprimíveis vai te fortalecer, e você vai avançar, e você vai. E à medida que eles simplesmente atestavam que seriam incapazes, o poder do Espírito Santo se manifestava. Você vê o Beto pregando, foi muito bom, a Fatinha, meu Deus, a gente tem uma diaconisa aqui, que hoje é líder da intercessão, que está fluindo. E me lembro quando ela chegou na Hope, há 2 anos atrás, ela não conseguia entender algumas coisas no reino, e hoje está mergulhando profundamente. E disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele respondeu: quantos pães vocês têm? Vamos ver. Eu agora falei com as minhas palavras, na Bíblia está: quantos pães tendes e desver? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ele falou: Jesus, a gente vai comprar com dinheiro pão para todo mundo. E Jesus faz uma pergunta, eu acho lindo o que Jesus faz. Ele pergunta assim: o que vocês têm? Eu me lembro quando o profeta chegou na casa daquela mulher, e a mulher, ela está devendo, os filhos dela iam ser pegos para pagar a dívida. O profeta chega para ela e pergunta assim: o que você tem na sua casa? Ela fala bem assim: eu não tenho nada. Você imagina, eu não tenho nada, vão levar meus filhos, meu marido morreu, eu estou endividada, e meus filhos vão ser instrumento para pagar a dívida. No meio do nada ela diz assim: vasilhas vazias. Interessante que Deus pega a coisa que a mulher tinha dentro de casa, que para ela era um nada, porque sinceramente, você não ter nada e ter vasilhas vazias, humanamente falando, é não ter absolutamente nada. Mas ela consegue compreender de tal forma que ela obedece, e Deus usa justamente o instrumento do nada, a vasilha vazia, para encher da glória de Deus com multiplicação de azeite. Aqui exatamente Jesus está falando com os discípulos: o que vocês têm? E ele diz assim: olha só, eu só tenho
5 pães e 2 peixes. Não, vamos ser sinceros, tem uma multidão de famintos. Jesus está faminto, os apóstolos estão famintos. E eles de repente respondem que tem 5 pães e 2 peixes. Eles não têm absolutamente nada. Sim, aos olhos naturais. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não consegue ver as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, aleluia, ele consegue ver coisas que ninguém é capaz. Então Jesus ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus escuta essa palavra deles, manda todo mundo se sentar e manda se separar em grupos. Eu fico pensando, os discípulos um olhando para o outro, Pedro talvez falando com João, o que Jesus vai fazer? Alguém, provavelmente, porque tem sempre um perturbado no meio, fala, ele é doido, ele enlouqueceu, está doidão. Não sei o que ele vai fazer não. Eu seguia Jesus até agora, mas agora eu acho que o sol, acho que ele está cansado demais, eu acho que ele está tendo uma alucinação. Você imagina que você está agora dentro de casa, e você está sem nenhum recurso, e você fala assim para mim agora, olha pastor, eu só tenho para passar mais 2 dias, e eu digo para você, se senta aí, se senta. Você está escutando a palavra, você parou para escutar essa palavra, veja a unção sendo liberada sobre você. Então Jesus ordenou que se sentasse em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Era tão organizado que ficou grupo de 100 e grupo de 50. E tomando eles os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partindo deu-lhes aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Eu acho que tem alguma coisa diferente nessa história, porque o fato é que está todo mundo separado, os grupinhos estão tudo feito, não apareceu nenhum caminhão de pão nem de peixe, não chegou de repente alguém falando, ei, estou aqui, tenho pão demais, eu tenho tanta coisa. Ninguém chegou. Mas Jesus, ele tem uma atitude maravilhosa. Eu me lembro quando a gente estava aqui na obra e a gente tinha uma dificuldade terrível. Eu nunca vou me esquecer dessa história. Uma das palavras que eu recebi através de outra pessoa, uma das pessoas que me abençoou e abençoou muito, tremendamente, ela me disse que ela estava em casa e Deus deu essa palavra e disse assim, Deus mandou você repartir o que você tem, porque quando você reparte, você acaba multiplicando. Deixa eu falar uma coisa, eu quero que você entenda, por favor. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, ele levanta para o alto e ele agradece, Pai, muito obrigado. Quando a gente agradece pelo que a gente tem, a gente recebe aquilo que a gente não tem. Um coração grato libera favor sobrenatural. Quando você parar de reclamar e começar a agradecer, Deus vai operar maravilhas na sua vida. Esses dias eu estava em casa e eu comecei a chorar e comecei a agradecer o Senhor. Eu peguei e abençoei pessoas. No instante que eu fiz isso, Deus liberou algo sobre a minha vida. Sabe, quando Jesus pega aquilo e ele simplesmente agradece ao Senhor, sabe o que acontece? Ele reparte, o coração dele não é só grato, também é ofertante. Não é possível que nesse momento que você tem tanta fartura dentro de casa, você não possa repartir com aquele irmão que está com necessidade. Irmãos, vamos ser sinceros,
A gente começa a conversar com as pessoas, a gente vai falar com as pessoas, e a gente fala: você está passando por alguma necessidade? Você está precisando de alguma coisa? Tem pessoas que ficam com medo até de falar, elas se escondem em casulos, até porque quem quer ajudar não fica perguntando muito, vai e ajuda. Não é possível que você que é próspero, que Deus te prosperou tanto, você não tenha o coração nesse momento de fazer alguma coisa por alguém. Sempre existe alguém que você possa suprir. Jesus nesse momento já tinha abandonado o seu luto pela compaixão, o seu cansaço. Ele está ensinando os discípulos: quando você agradece, quando você olha para o trono, Deus faz milagres. Sabe o que é lindo? É que Jesus faz isso e compartilha com os discípulos. Ele está dizendo: a fé que eu tenho, você vai receber também. Eu quero dizer uma palavra agora para minhas ovelhas, por favor. Você pode receber também, se você não for minha ovelha. Mas eu quero profetizar para você, ovelha da Hope, filhos benditos, que você vai receber a fé que existe sobrenatural nesse ministério, e a sua casa e a sua família vão receber provisão de Deus, porque o próprio Senhor está repartindo a sua glória por meio de Jesus Cristo até a sua casa. Vai ter paz, vai ter poder e vai ter provisão sobrenatural, tornando eles os 5 pães e 2 peixes. Jesus primeiro ele abençoa, aí eles tomam aquilo e começam a repartir. Repartindo o pão, deu os discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 pães, e todos comeram e se fartaram. Sabe o que é lindo nessa palavra? Todos, repita comigo, todos comeram e se fartaram, porque à medida que eles correm para Jesus, à medida que eles se sentam para aprender, à medida que eles se abrem para receber o ensinamento, à medida que eles não fogem quando Jesus está desafiando a fé deles, sabe o que acontece? Eles são alimentados pela visão que ele acredita. Se a gente acredita em Deus, se a gente confia no Senhor e confia no caráter do Senhor, você pode ter certeza que Deus nunca abandonou ninguém, e você não será abalado nesse momento. Claro que existe propósito divino. Às vezes o propósito de algum acabou, terminou, e Deus tem uma outra coisa, um outro tempo. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram 5.000 homens. Meu Deus! Se são 5.000 homens, imagina quantas mulheres e crianças. Você imagina que quando Jesus agradece ao Pai, Ele opera de uma forma tão sobrenatural que todos são alimentados. E sabe o que é lindo? Aqueles que distribuíram ainda tiveram cestos cheios de provisão. Significa que essa palavra é para você que está pedindo algo para Deus. Mas eu quero te pedir, por favor, troque esse pedido por compaixão e sirva alguém, porque quando servimos alguém, quando abençoamos alguém, o Senhor simplesmente libera o sobrenatural na nossa vida. Quando abençoamos alguém, quando a gente se disponibiliza para ser resposta, irmãos, eu não estaria aqui falando tão tranquilo com você se um irmão que me abençoou de outro estado não tivesse cuidado de mim nesse momento. Esse mês eu fui cuidado por alguém que ligou para mim e disse assim:
apóstolo, eu quero compartilhar. Você imagina, igreja fechada, são tantas lutas. A gente decidiu que a gente não vai falar sobre algumas coisas. Você vê que é louvor e palavra. Por quê? Porque nós cremos num Deus de provisão. Nós cremos que ainda que tudo seja abalado, a nossa casa vai estar intacta, porque Deus vai cuidar da nossa família. Eu estou falando para você, porque aqui está o ensinamento, primeiro, de Jesus. Jesus está passando por um momento difícil, mas Ele troca o luto pela compaixão. Ele fica disponível à necessidade do outro, para ajudar o outro. Aqui estamos falando de discípulos que aprenderam que mesmo quando eles não têm condição de fazer o bem, eles precisam confiar naquele que os direciona. Que às vezes mesmo a gente não enxergando, a gente precisa confiar no líder, confiar na palavra de Deus e executar. E aqui também está que aqueles que esperam no Senhor, lembra que eu falei com vocês que não só de pão viverá o homem? Aqui está essa palavra. Quando eles se alimentam da palavra de Deus, a provisão vem, de modo que eles se fartam. Vai haver provisão na sua casa quando você parar e ouvir a palavra de Deus e deixar essa palavra entrar no seu coração, essa palavra começar a ruminar dentro de você, e você crê de verdade, porque Ele abençoa. A mesma palavra que Jesus falou. Sabe por que queima meu coração? Porque quando a gente abriu a roupa, essa é a palavra, essa palavra que mais queimava no meu coração. Eu nunca vou esquecer, porque eu ia nas escolas e eu pregava nas escolas, e às vezes eu via as pessoas saindo da escola e eu ficava pensando assim: Deus, por favor, eu não quero que eles se percam no caminho, para onde eles vão. Eu via pessoas de outro estado vindo. Eu me lembro uma vez muito forte, que o menino disse assim: pastor, eu não tenho dinheiro para nada, eu posso levar biscoito e dormir no quarto? Eu ficava vendo as pessoas saindo da escola e elas precisavam de alimento. Claro que tinha muitas pessoas que iam com seus pastores, que são pastores fantásticos, mas tinha outros que chegavam lá que não tinham ninguém, e essa palavra no meu coração ela ardia, porque eu falava: Deus, eu não quero que eles se percam no caminho. O coração de Jesus é o mesmo, até porque eu aprendi com Jesus. O coração dele falando: eu não quero que essas pessoas se percam, eu não quero que eles comam qualquer coisa, nós vamos alimentá-los. Porque onde tem palavra de Deus, tem provisão e tem o sobrenatural. Então eu quero profetizar na sua vida que vai ter paz na sua casa, vai ter poder e vai ter provisão sobrenatural. Mas você precisa se mover nessa palavra, se mover como essa multidão e começar a sentar para aprender. Não fica fazendo qualquer coisa na hora da palavra, não. Senta e aprende, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, meu irmão. Escuta a palavra, acabou o culto, vai ler para ver se o que eu estou pregando está escrito na Bíblia. No dia seguinte, ora sobre essa palavra, se entrega para Deus. E eu quero te fazer um desafio, em nome de Jesus. Você pode ajudar alguém. Pastor, mas de repente aqui na minha família não tem ninguém precisando. Mas sempre tem alguém precisando. Talvez um pastor de outra igreja, um membro de outra igreja. Irmão, a Bíblia diz para a gente primeiro ajudar os da casa, mas tem tanta gente necessitada. Vamos compartilhar um pouco daquilo que você tem. E eu te garanto uma coisa: quando você abençoar outra pessoa com aquilo que Deus está te dando, Deus vai te multiplicar. Talvez você diga: pastor, mas não era melhor você pedir só para o pessoal da roupa? Claro que não. Nós somos um reino, não é um império. Não existe só a roupa, existem milhares de pessoas que estão necessitadas, e a gente precisa fazer alguma coisa. E você que não é cristão, que está vendo essa palavra, eu quero te dizer que você pode ser resposta para esse povo nessa hora. Você pode ajudar alguém, mas lembra, não fica contando para todo mundo não. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda nem deve saber, porque senão você vai receber seu galardão de homem. Faça, abençoe alguém, e deixa que as pessoas te louvem, não você mesmo. Não se sinta melhor. Jesus continua fazendo a mesma coisa.
porque Ele está fazendo aquilo que Ele nasceu para fazer, alimentar as multidões de palavra. E eu quero profetizar também na sua vida, que Deus vai liberar uma palavra profética para você, uma palavra tão forte, você vai pregar como você nunca pregou, e as pessoas vão se sentar para ouvir, porque dentro de você vai ter a unção, mas também a misericórdia e íntima compaixão pelos perdidos, em nome de Jesus. Medita nessa palavra, fecha seus olhos um pouquinho. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o nosso coração, tão preocupado com tantas coisas, com tantos problemas, Senhor, possam se voltar para Ti, Pai, e a gente possa abandonar um pouquinho o nosso luto, nossas tristezas, e começar a abençoar a vida de alguém, a se mover de íntima compaixão. Senhor, nos ensina também a ser como os discípulos, que escutaram o direcionamento de Jesus, mesmo quando eles não conseguiam ver claramente as coisas. Obrigado, Senhor, porque eles repartiram e conseguiram entender que quando a gente reparte, Deus multiplica. Nos ensina também a ser como aquela multidão que dedica tempo, Senhor, que se envolve nas coisas do Senhor, que escuta a Tua palavra e que recebe do milagre. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão, a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Você deve ter reparado que as nossas palavras, está o número lá do WhatsApp. Se você escutar essa palavra, você pode entrar em contato conosco. É só você clicar aí, que a gente vai receber uma mensagem. Se você precisar de uma oração, nesse momento, a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido. E a gente quer fazer esse papel, tá bom? Que Deus possa te abençoar muito, mas muito. Obrigado por você tirar esse tempo para me ouvir, e que Deus possa te abençoar profundamente. Graça e paz. Que Deus te abençoe.